Pense nisso. E se aquele homem que você tanto deseja, com quem você sonha e ora todos os dias, na verdade for o maior obstáculo entre você e o propósito de Deus para a sua vida? E se ao invés de ser uma bênção, ele estiver te afastando da verdadeira vontade divina? E se os sinais que você tem ignorado forem, na verdade, formas claras de Deus te proteger de algo que lá na frente causaria dor, frustração e até destruição espiritual? Hoje você vai descobrir 5 sinais profundos, espirituais e psicológicos, de que esse homem não é o que Deus quer para você. E o último sinal é o mais poderoso de todos. Ele pode abrir seus olhos para algo que você nunca percebeu, mas que sempre esteve aí, bem diante de você. Seja muito bem-vinda ao canal A3 com Deus, onde mergulhamos fundo em temas que unem fé, relacionamentos e a psicologia cristã com profundidade e verdade. Se esse tema já tocou seu coração, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixe o seu like, compartilhe-me esse vídeo com outras mulheres que precisam abrir os olhos e comenta aqui embaixo. Você já viveu uma situação em que Deus claramente estava te mostrando que aquele relacionamento não era o certo? Sua experiência pode ajudar outras a se libertarem também. Fique até o final, porque as revelações de hoje podem mudar a forma como você enxerga os planos de Deus para a sua vida amorosa. Vamos ao primeiro sinal. Sinal 1. A paz de Deus não está presente. A paz que excede todo o entendimento, como está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, é um indicativo poderoso da presença de Deus em qualquer decisão. Quando você ora sobre esse homem, e tudo o que sente é ansiedade, confusão, inquietação, medo do futuro, ou uma sensação de que algo está fora do lugar, esse não é um sentimento para ser ignorado. A psicologia dos relacionamentos, especialmente sob uma lente crítica e cristã, nos mostra que a intuição espiritual, muitas vezes, se manifesta através da emoção. Como diz a doutora Margaret Paul, especialista em relacionamentos conscientes e autora da teoria do inner bonding, o nosso desconforto persistente pode ser um grito da alma, um sinal de que estamos nos traindo para manter algo que não está alinhado com o nosso verdadeiro eu. E nesse contexto, o verdadeiro eu é aquele que está submisso à vontade de Deus. Se você precisa se convencer todos os dias de que ele é o homem certo, se você vive em constante conflito emocional, ou se precisa justificar atitudes que no fundo você sabe que não refletem um amor sagrado, puro e intencional, então há grandes chances de que esse relacionamento esteja fora do plano de Deus. Lembre-se, Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Agora pense, você tem vivido essa paz com ele? Ou tem tentado fabricá-la sozinha? Sinal 2. Ele não te leva para mais perto de Deus. Esse é um dos sinais mais negligenciados, mas também um dos mais reveladores. O homem que vem de Deus te aproxima de Deus. Ele te desafia a orar mais, a buscar mais, a se santificar. Ele é um parceiro espiritual, não um obstáculo espiritual. A doutora Leslie Vernick, conselheira cristã especializada em relacionamentos abusivos, destaca que um relacionamento saudável aos olhos de Deus não apenas respeita a fé da mulher, mas a impulsiona. Quando um homem não compartilha da sua fé, ou, pior ainda, enfraquece sua caminhada espiritual com palavras de dúvida, comportamentos mundanos ou desprezo pelas coisas sagradas, esse não é um sinal de amor, é um alerta espiritual. É exatamente o que vemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, onde Paulo alerta para que não nos prendamos a um jugo desigual com os incrédulos. Não se trata apenas de uma diferença de crença, mas de uma diferença de propósito, de direção de vida. Quando você se une a alguém que não entende ou não quer entender a missão que Deus te deu, você começa a desacelerar, a silenciar sua fé para manter a relação, e sem perceber, vai se afastando de quem você é em Cristo. Essa desconexão espiritual se transforma aos poucos em um vazio emocional. Você já sentiu que precisa esconder partes da sua fé para ser aceita por ele? Sinal 3. Ele não assume compromissos claros. Compromisso é uma linguagem do amor, mas também é um reflexo do caráter.
Muitos homens dizem amar, mas não assumem. Dizem querer, mas não se posicionam. Falam sobre o futuro, mas não fazem nada no presente. A psicologia crítica dos relacionamentos nos alerta sobre os padrões de evasão emocional, um comportamento identificado por estudiosos como John Bowlby e Mary Ainsworth dentro da teoria do apego. Homens com padrões de apego evitativo tendem a evitar responsabilidade emocional, fugir de decisões sérias e manter a mulher em um ciclo de promessas não cumpridas, o que causa insegurança e esgotamento. Na perspectiva bíblica, o compromisso não é apenas um desejo, é um princípio. O livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 6 diz: Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Um homem fiel é aquele que transforma palavras em ações, que honra, que decide, que constrói. Se ele não assume quem você é na vida dele, se você vive na incerteza, se tudo é uma desculpa para não se comprometer, esse é um sinal de que Deus está tentando te proteger, não da dor do agora, mas da destruição do depois. Quantas vezes você se viu esperando por uma decisão que nunca veio? Esses 3 primeiros sinais são mais do que simples observações. Eles são alarmes espirituais e emocionais, que precisam ser reconhecidos com honestidade. Deus muitas vezes responde suas orações não dizendo sim ou não com palavras, mas permitindo que certas situações revelem a verdade por si mesmas. Se você já se identificou com algum desses sinais, continue comigo, porque ainda faltam 2 sinais, e o último é o mais profundo, o mais difícil de encarar, mas também o mais libertador. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou prestando atenção aos sinais. Isso vai te ajudar a fixar esse aprendizado e também a se comprometer com o processo de cura e discernimento. Perfeito! Vamos continuar com a parte 2, mantendo o mesmo nível de profundidade, emoção e análise crítica como combinado. Parte 2. Vamos agora para o 4º sinal de que Deus está te protegendo e que esse homem, por mais que você o ame ou deseje, não é o homem certo para você. Prepare o coração, porque talvez esse seja um dos mais difíceis de aceitar. Sinal 4. Ele fere seus valores e limites pessoais. Imagine estar em um relacionamento onde você constantemente precisa abrir mão dos seus princípios para manter a paz, onde suas convicções mais profundas são vistas como exagero, fraqueza ou religiosidade demais. Isso não é amor. Isso é autossabotagem emocional e espiritual. Na psicologia crítica dos relacionamentos, estudiosos como Carl Rogers, defensor da autenticidade como base da saúde emocional, afirmam que a negação constante de quem você é gera uma fragmentação interna. Você se desconecta de si mesma para tentar manter alguém que, na verdade, nunca aceitou sua essência. E essa fragmentação se manifesta em culpa, tristeza constante, baixa autoestima e até crises de identidade. Agora olhe para a Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos adverte para não nos conformarmos com este mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que devemos ser firmes em nossa identidade em Cristo. Se um homem te leva a quebrar seus princípios, ultrapassar seus limites emocionais, físicos ou espirituais, ou te força a viver aquilo que contradiz a palavra de Deus, ele não está te amando, ele está te deformando. O amor verdadeiro respeita limites. O amor verdadeiro edifica. O amor verdadeiro protege. E como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas ele não exige que você suporte o que te destrói por dentro. Você tem sentido que está se tornando alguém que não reconhece, apenas para continuar sendo amada por ele? E aqui vem o mais profundo e poderoso de todos os sinais. O que pode realmente abrir seus olhos para o propósito de Deus. Este é o ponto que, se você ignorar, poderá comprometer não só seu relacionamento, mas toda a sua jornada espiritual. Sinal 5. Sua relação com esse homem está te impedindo de cumprir seu propósito em Deus. Este é o sinal mais sério e o mais difícil de aceitar, porque muitas vezes ele não se manifesta com brigas ou confusões.
Ele se revela no silêncio da estagnação, no cansaço espiritual, no enfraquecimento do chamado. Você já percebeu que desde que entrou nesse relacionamento você ora menos, busca menos, sente menos paixão pelas coisas de Deus? Seus projetos espirituais foram deixados de lado? O seu ministério esfriou? Você já não fala mais sobre seus sonhos com tanta convicção? O relacionamento que vem de Deus te aproxima do propósito de Deus. Ele não te atrasa, ele te acelera. Ele não te confunde, ele te alinha. Como ensina Gary Thomas, autor do renomado livro Sacred Search, o casamento não foi instituído para te fazer feliz, mas para te fazer santo. E se um relacionamento está te fazendo andar na contramão da sua identidade em Cristo, ele não é benção, é distração. O propósito de Deus para a sua vida foi pensado antes da fundação do mundo, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele não colocaria alguém na sua vida para te afastar daquilo que ele mesmo designou para você. Muitas vezes, o maior ato de amor de Deus por você é te impedir de construir uma vida com alguém que te limitaria espiritualmente. E aqui está algo que pode doer, mas precisa ser dito. Quando Deus tira alguém da sua vida, ele não está punindo você. Ele está te libertando de uma prisão que você ainda não consegue enxergar. Você já refletiu se esse relacionamento está te empurrando para o seu destino ou te mantendo parada no mesmo lugar? Se você chegou até aqui, comenta agora. Eu escolho o propósito de Deus para mim. Declare isso como um compromisso público. Porque às vezes a libertação começa com uma escolha. Escolher obedecer a Deus acima do próprio coração. E talvez, nesse momento, você esteja com o coração dividido. Talvez esteja pensando: mas ele tem tantas qualidades. E se ele mudar? E se for só uma fase ruim? E se for minha última chance de ser feliz? Esses sentimentos são humanos, legítimos, mas também perigosos. É por isso que na próxima parte, vamos entender por que o coração pode ser o pior conselheiro quando se trata de relacionamentos, e como discernir entre a voz de Deus e os desejos do ego. Vamos falar sobre os perigos de romantizar a promessa, sobre como Deus fala de maneiras que muitas vezes ignoramos, e como recuperar sua identidade espiritual depois de um relacionamento que te feriu. E o mais importante, você vai aprender a reconhecer, com clareza, o tipo de homem que Deus realmente quer para você. Se você está gostando desse conteúdo, se sentiu que algo falou forte ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém. Curta, comente, se inscreva no canal A3 com Deus e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala com verdade, profundidade e fé. E lembra, o que vem de Deus não te confunde, não te limita, não te faz esquecer quem você é. O que vem de Deus te aproxima dele. Até aqui vimos sinais claros e espirituais de que Deus pode estar te protegendo. Mas há uma pergunta que insiste em ecoar dentro de muitas mulheres. E se for só coisa da minha cabeça? E se eu estiver sendo exigente demais? E se no fundo for o medo falando mais alto do que a fé? Essas perguntas são legítimas, mas elas revelam um ponto muito importante que precisamos abordar agora. O coração nem sempre é confiável. A Bíblia já nos adverte sobre isso. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A psicologia dos relacionamentos, em sua crítica mais profunda, também afirma que a idealização romântica é uma das maiores causas de relacionamentos disfuncionais. O professor Zygmunt Bauman, em sua obra Amor Líquido, alerta que o amor contemporâneo está cada vez mais baseado na emoção do momento e não no compromisso com a verdade. Quantas vezes você já se pegou justificando o injustificável porque o coração estava envolvido? Quantas vezes você ignorou conselhos, sinais, orações, simplesmente porque o sentimento parecia grande demais para ser negado? Mas sentimentos intensos não são sinônimo de bênção divina. Há sentimentos que gritam tão alto que abafam a voz de Deus. E é aí que mora o perigo. Você precisa perguntar a si mesma: esse relacionamento está sendo sustentado pela fé ou apenas pela esperança de que, um dia, ele mude? E aqui está um outro ponto crucial.
Muitas mulheres confundem persistência com fé. Acham que insistir em um relacionamento sem alicerce espiritual é uma demonstração de amor. Mas a fé verdadeira não insiste no que Deus já mostrou que não é dele. A fé verdadeira confia que, se Deus fechou uma porta, é porque ele tem algo muito maior e melhor preparado. A teóloga cristã Elisabeth Elliot, que viveu uma história marcada por perdas e renúncias, escreveu certa vez: a entrega total a Deus exige confiança absoluta, mesmo quando ele diz não, mesmo quando ele silencia, mesmo quando ele leva. Essa confiança, porém, só é possível quando você entende que Deus não está apenas interessado no seu agora, ele está cuidando da eternidade da sua alma. Vamos agora entender por que Deus permite certos relacionamentos que, depois, ele mesmo desfaz. Sim, é possível que você tenha entrado em um relacionamento com boas intenções, com oração, com expectativas sinceras, e ainda assim, tudo tenha terminado. Isso não significa que você errou. Significa que você está em processo. Deus permite certas conexões para amadurecer sua percepção espiritual, para que você aprenda a discernir, a filtrar, a confiar mais na direção dele do que na voz do seu desejo. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, o seu coração também precisa ser tratado. E esse tratamento, muitas vezes, se dá através da dor, da renúncia, do recomeço. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, está escrito: na verdade, toda correção no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Você tem permitido que Deus te ensine com os términos, ou tem insistido em se culpar por eles? Outro ponto fundamental: nem toda pessoa boa é a pessoa certa. Essa é uma das maiores confusões emocionais dentro dos relacionamentos cristãos. O homem pode ser educado, trabalhador, respeitoso, e ainda assim não ser o que Deus escolheu para você. Porque a escolha divina não se baseia apenas em caráter, mas em propósito. O homem certo para você não é apenas alguém que te trata bem. É alguém que compartilha do mesmo chamado, da mesma visão espiritual, que caminha na mesma direção do reino. Como ensinou o psicólogo cristão Henry Cloud, autor do livro Limites no Namoro, o amor verdadeiro acontece quando duas pessoas emocionalmente saudáveis e espiritualmente maduras decidem se unir para algo maior do que elas mesmas. Você não foi chamada para viver uma vida comum. Deus tem planos grandes para você. E Ele não vai permitir que você construa algo eterno com alguém que não está pronto para andar no mesmo nível espiritual. Por mais que doa, essa é uma forma de amor divino. Deus não quer que você construa um futuro sobre alicerces que Ele não colocou. E talvez, nesse momento, você esteja sentindo exatamente isso. O fim de algo que parecia certo, mas que no fundo te enfraquecia. Se for o caso, saiba que esse fim é, na verdade, um recomeço, um realinhamento, uma libertação. Não resista à vontade de Deus por medo de ficar sozinha. A solidão com Deus é mais segura do que a companhia de alguém que não vem dele. Como diz o Salmo 84, versículo 11, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu escolho obedecer a Deus acima dos meus sentimentos. Declare essa decisão, não apenas com palavras, mas com atitude, com oração, com coragem. E no próximo vídeo, vamos falar sobre os critérios que você precisa estabelecer com base na palavra, na psicologia e na maturidade emocional para identificar o homem certo. Vamos aprender como reconhecer o amor que edifica, que honra, que constrói, que te aproxima do céu. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve agora no canal A3 com Deus, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso, deixa seu like e ativa o sininho das notificações. Ainda temos muito a descobrir juntos porque Deus quer restaurar sua visão sobre o amor. Chegamos ao momento mais profundo deste vídeo. Até aqui, você aprendeu a identificar os sinais de que Deus pode estar te protegendo de um relacionamento que, mesmo parecendo bom, não é o certo para você. E agora,
Chegou a hora da revelação mais poderosa de todas. O maior sinal de que ele não é o homem certo é: você precisa se diminuir para caber na vida dele. Sim, quando você precisa se tornar menor em fé, em propósito, em brilho, em identidade, para que o outro se sinta confortável, segura, aceita ou amada, isso não é amor. É prisão disfarçada de companhia. O amor que vem de Deus não exige que você esconda sua luz, mas sim que você a compartilhe com alguém que também esteja pronto para caminhar na luz. Como disse o teólogo Dietrich Bonhoeffer, o amor terreno deve ser moldado pelo amor divino, pois somente o amor que se submete à vontade de Deus é verdadeiro e eterno. Você já se sentiu sufocada, diminuída, silenciada, porque sua fé incomoda? Porque sua sede por Deus é vista como exagero? Porque seus sonhos espirituais são ridicularizados? Então ouça com atenção. Isso não é o plano de Deus para você. O homem certo para você é aquele que te incentiva a ser mais cheia do Espírito, mais intensa na adoração, mais comprometida com sua missão. Ele não te trava, ele te libera. Ele não concorre com o seu chamado, ele o impulsiona. É por isso que em Amós capítulo 3, versículo 3, a palavra pergunta: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Isso não é sobre gostos em comum, é sobre destino. Você não pode construir uma vida inteira com alguém que não caminha na mesma direção espiritual que você. E aqui vai uma verdade que vai libertar muitas mulheres hoje. Deus não te criou para lutar sozinha por um relacionamento. O homem certo não é aquele por quem você tem que orar para que ele mude. O homem certo é aquele que já está orando por você antes mesmo de te conhecer. Ele não é fruto da sua insistência. Ele é fruto da promessa de Deus. E talvez agora você esteja pensando: mas e se eu nunca encontrar alguém assim? E se for tarde demais? E se eu tiver perdido minha chance? Você não perdeu nada. O que é seu em Deus, ninguém pode roubar. O que Ele escreveu para a sua história está preservado no tempo dele, não no seu. E enquanto o mundo grita que você precisa ter alguém para ser completa, o céu sussurra: você já é completa em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 10 declara: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Isso significa que nenhum relacionamento humano poderá te dar o que só o relacionamento com Jesus pode oferecer. E se for da vontade dele que você se case, será com alguém que reconhece em você um chamado, uma identidade, um ministério. Alguém que não concorre com o seu brilho, mas se alegra com ele. Por isso, escolha esperar. Não com ansiedade, mas com fé. Fé de que Deus não se atrasa. Fé de que Ele te ama o suficiente para não te dar nada pela metade. Fé de que o que está reservado para você não será construído na pressa, mas na obediência. Talvez você precise agora fazer uma escolha difícil: terminar, se afastar, deixar ir. Mas Deus honra corações obedientes. Lembra de Abraão? Ele foi capaz de entregar Isaque, seu bem mais precioso, porque confiava que Deus poderia ressuscitar até o que ele tivesse que sacrificar. Se for necessário, entregue esse relacionamento no altar e confie que, se for de Deus, Ele trará de volta. E se não for, Ele te dará algo infinitamente melhor. Não aceite migalhas quando o céu preparou um banquete para você. Se você sentiu Deus falando com você nesse vídeo, escreva nos comentários: eu confio no tempo e na vontade de Deus. Compartilhe essa mensagem com todas as mulheres que você conhece. Alguém precisa ouvir isso hoje. Se ainda não é inscrita no canal A3 com Deus, se inscreva agora. Curta, ative o sininho e assista aos 2 vídeos que estão aparecendo agora na tela. Um deles vai te ensinar como curar seu coração depois de um relacionamento que não deu certo. E o outro vai te mostrar como discernir a voz de Deus nas decisões do amor. Não perca. Sua caminhada pode mudar a partir de agora. Porque quando você coloca Deus no centro, tudo o que não é dele começa a sair naturalmente. E o que é dele sempre permanece.